O Rolê Universitário, podcast da PUC Goiás, está de volta. Em nossa terceira temporada, vamos continuar falando tudo e mais um pouco. Vai ter conversas sobre vida universitária, histórias, curiosidades e muito mais. E como já sabem, somos @PUC Goiás em todas as redes. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Olá, eu sou a Belisa Monteiro e no episódio de hoje vamos conversar sobre o intercâmbio na PUC Goiás. Recebemos o assessor de Relações Internacionais da Universidade, professor Paulo Gonzaga, e 2 acadêmicos que já vivenciaram essa experiência de mobilidade internacional. A estudante do curso de jornalismo Nívia Menegatti, que foi para a Universidade do Porto, em Portugal, e o formando do curso de Arquitetura e Urbanismo, Pedro Henrique Lima, que esteve na Universidade de Sevilha, na Espanha. Bom, pessoal, muito obrigada por estarem aqui conosco, por terem topado o nosso convite. Então, Sempre uma alegria. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Gente, então vamos começar aqui com o professor Paulo. Professor, a gente tem um presente para a comunidade acadêmica nesse mês de março. A gente tem edital saindo do forno, né? Edital de intercâmbio. Então, explica para a gente que edital é esse. São os convênios bilaterais que a universidade mantém? Exatamente. Né? Os convênios bilaterais, o edital está programado para ser publicado depois do Carnaval. Né? E aí os participantes desse edital irão realizar o intercâmbio no segundo semestre de 2025. Ao todo, são 11 instituições parceiras que oferecem, né, um programa de mobilidade para os nossos alunos na Europa, na América Latina, Chile e também temos o Canadá. E quando é a data limite? Começa agora? Olha, nós vamos começar após o Carnaval, eu creio que na segunda-feira, na primeira segunda-feira após o Carnaval, e o edital, as inscrições vão ficar abertas até o final de maio. Então, o aluno tem aí 2 meses para preparar a documentação, que não é complicada, né? E fazer sua inscrição. Então, nós ficamos com as inscrições abertas aí por 2 meses. Em junho está tudo, a gente conclui tudo e começamos a receber as cartas de aceite das universidades parceiras. Ótimo, lembrando que esse processo é todo realizado no site da universidade. No site da universidade, isso na página, o edital vai ser publicado, né, na aba de intercâmbio, e também nós temos uma aba de editais acadêmicos. Né? E aí, preparando a documentação, entrega na assessoria de relações internacionais, a gente verifica, dando tudo certo, eu começo a inscrição na universidade parceira. Aí é tudo online. Né? A gente faz a inscrição e faz o upload de toda aquela documentação que é necessária e exigida pelo edital, e esperamos o aceite da universidade. O duro é que o aceite, às vezes o aluno vai fazer a inscrição logo em março e ele já fica ansioso pelo aceite. As universidades da Europa, lá fora, elas vão terminar todo o processo primeiro para depois processar e dar as cartas de aceite. Então, a carta de aceite a partir de junho, início de junho, com certeza, a gente já tem a resposta definitiva. Então, logo teremos novos intercambistas. Exatamente, e conto com o apoio aqui da DICOM, como sempre, né, nessa divulgação aí para esse novo edital. Ótimo. E a gente trouxe aqui 2 intercambistas para falar sobre a experiência, o que vocês passaram lá fora, né? Vamos começar pela Nívia. Nívia, como que foi a sua escolha para Portugal, para a Universidade do Porto especificamente? Foi uma influência de um veterano, o Luiz Henrique, que você conhece bem. Porque a minha primeira opção era Coimbra. Antes mesmo da graduação, pensei em começar toda a graduação lá. E quando eu soube do intercâmbio pela PUC, eu falei, agora é minha oportunidade para Coimbra. Tanto por conta da história e principalmente pela própria faculdade, que eu adoro história. Então, assim, ia bater bastante com o que eu queria. E uma vez eu encontrei com o Luiz Henrique no supermercado. E aí eu comecei a falar dele, do meu interesse pelo intercâmbio. E aí ele falou de Porto. Falou que é uma universidade muito boa, que os professores são muito bons. E aí me surgiu o interesse, fui atrás. E acabou que foi a melhor coisa, a melhor escolha que eu fiz. E assim, não me arrependo. Voltaria 1000 vezes pro Porto. Foi a melhor decisão que você teve. Foi. E você ficou lá de quando a quando? Eu fui em 2023/2, em setembro. E eu voltei em agosto do ano passado. Fiquei 2 semestres só. Então tá bem recente, assim, os eventos que você viveu, né? Tá muito fresco. Pedro Henrique, conta pra gente também como foi a sua experiência na Universidade de Sevilha, como que você chegou a essa conclusão? Nossa, vou pra Espanha. Então, beleza, foi assim, eu
eu já tinha visitado a Espanha uma vez e eu tinha ficado apaixonado naquele lugar e em Sevilha. E quando eu entrei para a universidade, primeiro eu entrei no direito e aí eu já fiquei curioso, já tinha dado uma olhada. Aí eu mudei para arquitetura e resolvi ir atrás mesmo e olhar as universidades disponíveis. Eu nem sabia que tinha disponível lá, mas na hora que eu vi, eu bati o olho e falei, nossa, eu quero fazer em Sevilha. E aí eu já fui atrás para fazer o espanhol e o professor Paulo me ajudou muito. Uma questão que aconteceu no meu processo é que eu comecei bem no começo da pandemia. Aí eu cheguei ao ponto de fazer o processo inteiro, desisti no finalzinho por causa da pandemia. E depois eu fiz tudo de novo e fui um ano depois, se eu não me engano. Professor, os meninos passaram, assim, com certeza, um processo de planejamento, né? Antes da gente passar a bola para eles de novo, queria que o senhor falasse, assim, sobre pré-requisitos para a candidatura e como é o convênio bilateral, quais custos o estudante tem que estimar, assim, como Certo. tá para fazer esse planejamento. A primeira exigência, que é uma exigência que parte das universidades parceiras, é que o aluno tenha concluído o primeiro ano do curso aqui. Os dois nossos cursos são semestrais, então ele tem que concluir os 2 primeiros semestres e não pode estar no último semestre. Então, essa é a primeira exigência. E aí ele tem que ter uma média geral, né, igual ou superior a 7, uma reprovação. Né? Às vezes a gente já enviou candidatos com 2 reprovações. Por exemplo, os cursos mais difíceis, engenharia civil, por exemplo, é difícil ter um cálculo, é difícil. Então a gente consegue conversar com a universidade parceira, né? Que olha, apesar de 2 reprovações ou 3, o aluno tem uma média boa, né? Então eles aceitam às vezes com 6,5, já mandamos alunos com 6,5 de média, não o 7 que normalmente é exigido. E aí o documento comprovante de matrícula, o passaporte é fundamental. E aí o planejamento, né? Se a decisão do aluno de realizar um intercâmbio numa universidade cuja língua não é o português, né? Ele se preparar para isso. Por exemplo, hoje eu até conversei com a Nívia sobre o trabalho dela. Engraçado, depois que você saiu, Nívia, uma aluna, tá? Olha, o meu francês não é muito bom, mas eu quero ir para a Bélgica, para Liège, que a gente tem a parceria, né? Infelizmente, se você não comprovar, já a Bélgica é B2, não é nem o B1. Se você não tiver um nível de francês B2, tá? Você não vai ser admitida. Esse B2 seria o intermediário? É o intermediário alto, né? Intermediário alto porque são o quadro de referência de línguas europeu são 3 letras, A, B e C. Então, A1 e A2, nível básico, B1 e B2, intermediário, sendo que o B2 já é um intermediário já em nível avançado, e o C é a fluência, né? Então, Bélgica, olha, sem o francês, né? Então, esse aqui é o planejamento que eles têm que fazer. Porque a questão da documentação é tranquila, né? Mas essa língua, não sei que você escolha uma língua, uma universidade de Portugal, tranquilo. Né? E aí o gasto, o que ele vai ter de gasto? Infelizmente, desde a pandemia, nós perdemos o apoio do Santander. Não é que perdemos, o Santander disponibilizava uma verba para ajudar, 3 mil euros para cada intercambista selecionado, né? Mas com a pandemia, essa verba, esse apoio, as universidades fecharam na Europa e eles cancelaram o programa de bolsa, e as bolsas agora são revertidas para programas internos, coordenados pela CAI. Não é que nós perdemos a parceria. Tem dinheiro, tem apoio do Santander, mas não para mobilidade, né? Somente para os programas internos aqui, coordenados pela CAI. Então, o aluno vai gastar em média, vamos falar Portugal hoje, nosso aluno está gastando em média de 500 a 600 euros por mês. Isso incluindo a alimentação, moradia e os passeios. Mas, além disso, ele tem a passagem, tem o seguro, né? Tem a aquisição do visto, está numa faixa de R$400 hoje, né? Seria o visto de estudante. Visto de estudante, porque se ele vai fazer o intercâmbio, ele tem que entrar com visto de estudante. Nós já tivemos alunos que não acreditaram nessa orientação, chegaram lá em Coimbra
E a primeira coisa que eles vão pedir, né? Vocês vão, cadê o seu visto? Então, ele tem a questão do visto, então vai ficar uma média aí de 500 a 600 euros. Lógico, isso pode baixar, se você for dividir o apartamento, o alojamento com outro aluno, com outros alunos, e acontece muito isso aí pode ficar mais barato, mas é uma questão de planejamento. Se ele não tiver nenhuma bolsa aqui na PUC, ele continua pagando os 20 créditos. Né? A mensalidade é referente a 20 créditos. Ele não vai pagar a mensalidade lá na Universidade Europeia ou Latino-Americana, mas ele continua pagando aqui. Da mesma forma, quando eu recebo um aluno estrangeiro, eu não cobro a mensalidade dele aqui na PUC. Né? O convênio contempla isso. Certo. Gente, conta pra gente como que foi esse planejamento, assim, vocês ficaram no alojamento da universidade, ou alugaram, como que foi pra Nívia e Pedro? Pode começar. Devido à demora do visto, pensei até em desistir do intercâmbio. E contatei o professor, o que eu faço? Levou quanto tempo, cara? A estimativa era 90 a 60 dias. Porém, lá eles começam em setembro, estava chegando, as aulas aqui já tinham começado e eu não sabia o que fazer. Cheguei até em algumas aulas, porque o professor orientou. E quando eu cheguei lá, quando eu recebi o visto, eu só tinha uma semana até as aulas começarem. Então, basicamente, eu fui para minha cidade, Natal, me organizei, banquei toda a passagem dos meus pais. E chegando lá, como eu não havia me preparado, porque eu estava quase desistindo do intercâmbio, foi tudo uma bagunça. Então, passei o primeiro semestre lá, porém, depois eu troquei de casa. E foi até o momento que eu comecei a dividir com uma aluna da PUC. Então, assim, quem for fazer o intercâmbio, que se planeje bem, e principalmente essa questão de arrendamento, tem que procurar muito e talvez seja uma possibilidade de dividir. Pra você, Pedro, como que foi? No meu caso, até antes de eu falar como foi a minha experiência, eu vou fazer um parênteses dentro dessa frase da Nívia, da fala dela, que não foi meu caso, mas muita gente fez isso de amigos que eu fiz lá, de começarem em um lugar, então eles ficavam em um lugar, o professor Paulo até recomendou isso na época, que às vezes a gente chega, olha um lugar, fica um pouco nele, depois troca. Eu tive amigo que mudou 3 vezes o lugar que eles estavam. No meu caso específico, então eu fiz o planejamento, antes de eu chegar lá, isso é uma coisa muito importante para ressaltar, sempre fazer todas as etapas o mais cedo possível, porque a gente não sabe os imprevistos que podem acontecer. E cada universidade, ela tem cada país tem seus pedidos específicos, né? Então, o processo de Portugal é de um jeito, da Espanha é um pouco diferente, e cada universidade é de um jeito também. Então, no meu caso, eu lembro que eu ficava muito ansioso, eu falava com o professor Paulo, então, assim, eu sempre fiz tudo o mais cedo possível que eu podia, e mesmo assim, eu lembro que já tinha feito todo o processo, já tinha enviado meu passaporte, para eu tirar o visto, eu enviei para a embaixada, né, lá em Brasília. Para eu tirar o visto, no caso da Espanha, eu precisava de um seguro de saúde. Eu não sei se em Portugal ainda tem. Em Portugal tinha um seguro que eles mesmos ofereciam, né? É obrigatório o seguro, mas tem um convênio entre os dois governos e esse seguro sai de PB4. graça. Né? PB4. É. Então, mas para a Espanha já E não tem, tinha, a gente que exatamente. ficava por conta e assim, o site não especificava exatamente, a gente fez um seguro, falaram que o seguro não valia e faltava assim, menos de um mês. Aí eu falei, pronto, não tem como, né? A sorte é que a gente correu, eu mandei mensagem para eles não enviarem o passaporte de volta, que eu ia fazer o seguro, ia mandar o certificado, o comprovante para eles, deu tudo certo. Quando eu cheguei lá, igual a Nívia falou, as aulas começam em setembro. Então eu cheguei um pouco antes, procurei a universidade o mais cedo possível, também é muito importante porque a faculdade funciona de uma forma totalmente diferente da nossa. Então a gente espera que a secretaria é diferente, o atendimento é diferente, é tudo diferente. A estrutura das aulas, então muitas vezes você tem que refazer o seu horário, né? As disciplinas são muito diferentes? Você que é da arquitetura, assim, a forma como eles olham a arquitetura lá e daqui, o que foi diferente para você? O que foi mais curioso? O que chamou mais sua atenção? Eu senti que tinham algumas diferenças, assim, né? Então, primeiro de tudo, eram menos aulas por semana, a aula durava mais tempo. Tinha aula que era a manhã inteira, era a mesma disciplina, e lá eles eram muito voltados para intervenção em patrimônio, estudo de patrimônio, eu peguei uma dessas disciplinas, que era intervenção em patrimônio. No dia a dia, eles querem fazer
qualquer tipo de obra vai ter uma intervenção, eles querem fazer um transporte público na cidade, tem que... E aí eles acham ruínas de 2000 anos, então é uma coisa muito mais direta lá na atividade deles. Foi muito interessante essa parte. Nívia, como que foi, assim, você estava falando que a melhor experiência da sua vida, né? Tem a parte burocrática, a gente sabe, né? Então, aqui no Brasil também, documentação faz parte. Mas queria que você falasse também, assim, o que foi a experiência assim, mais incrível que você já teve lá? Assim, qual foi o principal aprendizado que você traz dessa experiência, assim? Primeiro, eu fui com a mente aberta. E isso eu acho que foi o que... Foi uma boa coisa, porque eu fui para aprender a cultura. Eu fui para realmente ter um contato com uma cultura que eu não conhecia. Então, assim, a mente aberta foi o que me possibilitou aprender muita coisa. E eu acho que eu amadureci muito. E principalmente na minha área do jornalismo, foi uma experiência que eu aprendi a valorizar. E agora eu viso trabalhar ainda mais na minha profissão. E assim, é muito legal. Eu não sei se aconteceu com o Pedro, mas lá eu me coloquei no lugar do outro. Porque eu estava em Portugal, por mais que fale o mesmo idioma, algumas expressões portuguesas são diferentes. Perguntar. Assim, eu tive um choque com Portugal por conta da maneira como é os portugueses. Porque os portugueses, eles são muito diretos. Porém, depois eu percebi que é o jeito português. Então, assim, eu tive a mente aberta para aprender, para conhecer e para se tornar amiga deles também. E eu me coloquei no lugar do outro. Porque somos imigrantes, estamos no país deles, a gente não fala igual, por mais que seja o mesmo idioma. Há muitas gírias que eu trouxe pra cá e que até a minha irmã pediu pra eu parar de falar, porque eu poderia, assim, as pessoas poderiam interpretar de forma errada, né? Então eu tive que parar, me controlar, falar determinadas coisas. Assim, eu tenho no intercâmbio uma boa experiência. A Nívia tava falando que, assim, eu não sabia, você falou que era de Natal, né? E então eu imagino que aqui você mora sozinho, não sei, a sua família mora lá em Natal. Eu sou de Marabá do Pará. Aham. E aí agora eu moro com a minha irmã, Ah, mas eu vim pra cá sozinha. uhum, E aí eu fui pra Portugal sozinha. Então, meio que eu já tô... Isso É foi. fácil de dizer tchau. Aham. Né? Pra mim agora já é fácil. Porque isso foi um choque muito grande pra mim, porque eu sou de Goiânia, eu moro com os meus pais, e a minha primeira experiência de morar sozinho foi lá. E eu lembro que quando eu cheguei, eu arrumei todas as minhas coisas, eu lembro que no momento que eu coloquei tudo no meu quarto lá na Espanha, e tava tudo arrumado, eu parei, eu tinha terminado de arrumar tudo, eu falei, nossa, tô sozinho agora 6 meses, num país que não fala minha língua, e eu nunca tinha morado um dia sozinho, e agora, né, então isso foi um choque muito grande. E eu nem sabia desse U, mas faz todo sentido, porque assim, eu tava animadíssimo, eu falava, nossa, eu tô num lugar que eu não conheço, e aí passou uns dias, não foi tão rápido de fazer amizade igual eu pensava, e os espanhóis, eles são muito gentis, mas eles não são tão abertos igual a gente é acostumado, o brasileiro, um dia conversando, você ficou amigo da pessoa, e lá não era assim, eu conversei e falava, fiquei amigo desse Leva grupo. um tempo pra cativar. Leva. Então não demorou pra fazer. Eu lembro que fazia um mês que eu tava lá e eu não tinha ninguém. Era uma coisa assim, nossa, não tem uma pessoa pra eu conversar ao vivo, assim, porque eu ainda não tinha feito amizade. Mas assim, isso é uma coisa que eu acho que é só no comecinho, depois a gente vai fazendo amizades. Também digo que foi a experiência mais incrível que eu já tive na minha vida. E assim, as amizades que a gente faz, a gente abre um leque que a gente nunca imaginaria. Porque, vamos supor, eu estava lá na Espanha, fiz amigos espanhóis, não, eu fiz mais amigos latino-americanos, porque isso é outra coisa também, a gente é brasileiro, se identifica como brasileiro, e o Brasil é um país muito grande, e eu acho que pelo tamanho, e por a gente ser o único país que fala português, a gente fica meio isolado dos outros países latinos. Mas quando a gente está lá, a gente se sente muito mais latino do que quando a gente está no Brasil. Então, e como é um país de língua espanhola, né? Então tinha muito mexicano, peruano, gente do Equador, equatoriano, tinha muita gente da América Latina inteira. E meu grupo de amigos era um pouco de brasileiro, um pouco de mexicano, uma equatoriana, tinha gente de todos, um chileno.
E esse grupo, a gente viajou junto, a gente mantém contato até hoje. Então, eu voltei em fevereiro de 2023 do meu intercâmbio, né? Já tem um tempinho. Para quais lugares vocês foram? Fala pra gente sobre a facilidade de Ah. acesso também, de se deslocar na Europa, que é acho que é uma das grandes vantagens, né? De fazer o intercâmbio, tá tudo pertinho. Primeiro de tudo, que o meu curso é arquitetura e urbanismo, né? E foi uma experiência acadêmica prática incrível morar em Sevilha, porque Sevilha é uma cidade de 700 mil habitantes, mas é uma cidade que tem uma malha muito antiga, e por ter uma malha muito antiga, ela tem uma malha muito mais... É uma cidade muito plana, é uma cidade muito fácil de se locomover a pé, de bicicleta, tem sistema de bicicleta, e não é igual Goiânia, porque não é só instalação de bicicleta e ciclovia e pronto, é uma cidade que ela é muito mais adensada, então é muito mais fácil de andar de bicicleta. Então, assim, no final eu fiquei quase 7 meses e pouquinho lá, 7 meses e 2 semanas, eu acho, se não me engano. Eu entrei em carro 3 vezes, que foram as vezes que eu fui para o aeroporto e eu precisava levar mala. Então, fora isso, eu só andei a pé, de bicicleta, quando eu tinha uma distância maior de ônibus, mas eu reparava que o diâmetro da, da malha urbana inteira da cidade não dava 7 quilômetros, era uma cidade muito fácil de se locomover, e eu sinto muita saudade. Engraçado que assim, eu não tinha essa perspectiva, porque eu vivi em Goiânia a minha vida inteira, aí eu fui pra lá, e quando eu voltei, tem dia que eu pensei assim, eu não quero andar de carro, eu quero resolver tudo a pé, sair à noite a pé, voltar de noitão, porque lá a gente voltava assim, muito tarde, a pé na rua. Eu lembro que o primeiro dia que eu saí de noite, eu falei, gente, mas já tinha passado a 1, e eu ficava assim, não tem perigo voltar a pé. E o pessoal nem entendia. Eu falei assim, mas perigo do quê? Eu falei, mas voltar a pé, você... Não, aí você sai tranquilo. Nossa, foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, assim, até para futuros projetos, que caso eu voltar, eu vou usar essa experiência, assim. Professora, você também teve suas experiências, né, no exterior. Sim, eu escutando o Pedro Henrique e a Nívia, Volta né? um filme, né? Era o sonho, né? Engraçado, volta o filme, exatamente. Era o sonho, né? E eu, naquela época, eu fiz administração, e administração em 1980, na década de 80, a referência era Estados Unidos. Hoje não, o mundo inteiro tem uma referência para o estudo de administração. Europa, Ásia, né? Mas na época era Estados Unidos, e eu fui. E que vocês comentaram, né? Sonho, tranquilo, gente, mas quando você se vê sozinho, né? E, por exemplo, quando eu cheguei lá num domingo, a universidade estava fechada, então eu tive que ir para um hotel que o dormitório ia abrir só na quarta-feira. Gente, que eu cheguei sozinho, a primeira vez também, tá? Sempre morei com os pais, nunca tinha saído só de Goiânia e ia para São Paulo. Eu tinha parentes em São Paulo, então eu conhecia São Paulo. E te juro, eu cheguei naquele quarto de hotel. E a primeira coisa que eu fiz, eu tinha uma bolsa. A bolsa cobria a passagem de ida e volta. O que eu fiz? Liguei para o meu pai. Falei, pai, eu tenho a passagem de volta, amanhã eu estou voltando. E isso eu não tinha nenhuma experiência. Eu cheguei do aeroporto, né? Aquela cidade linda, era verão, muito bem arborizada, muito bonita, muito limpa. Mas, gente, é aquilo que você falou, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida? Né? Então, é extremamente complicado, mas assim... A Nívia falou a coisa certa, a mente aberta, que às vezes falta isso no nosso aluno. Às vezes o intercâmbio é só glamour, né? Vou estudar fora, eles não pensam nisso que a gente vive. Vocês viveram, eu vivi também, né? Mas aí, à medida que você vai se adaptando a essa mente aberta, né? Conhecendo, é a cultura, né? E, inclusive, falaram para mim naquela época, olha, você vai para os Estados Unidos, é tudo muito frio, muito grosso, você não vai fazer amigos lá. Então você entra no avião já, puxa vida, né? Será que vai valer a pena? Mas à medida que você vai se colocando, a empatia, né, Nívia? Se colocando no lugar do outro, fazendo novas amizades, conheci gente do mundo inteiro, né, Pedro? Como você falou, fiquei 8 anos, né? Para quem queria pegar a passagem de volta, né? E voltar, foram 8 anos. Então, é isso aí, mas tem a mente aberta e a maturidade, gente, e aí tá tudo certo. A Nívia ficou 1 ano, Pedro não ficou, porque o Pedro queria... Pedro, faz a extensão, né? Paulo, eu quero formar, né? Então, se eu fico, eu vou atrasar muito mais a minha formatura. Então, volta, né, Pedro? E o Pedro sofreu o entrave da pandemia. Ele estava pronto para ir, né? Fechou tudo de novo, né, Pedro? Aí você conversou com os pais, seus avós. Falei, eu concordo.
eu não iria, né, com as universidades fechadas, né? Então, Pedro, faz a extensão. Não, eu quero formar e já estou, né? Aí eu vou atrasar muito mais, né? porque Mas começa Lívia, a não, TCC. Lívia ficou um semestre, muitos ficam. As duas alunas de arquitetura que estão na Espanha atualmente, elas foram no semestre passado e pediram a extensão, né? Então, continuaram lá. Inclusive, para a Espanha eu não tenho nem vaga, se tiver alguém, porque são duas só, né? E elas já estavam lá e pediram a extensão, aprovaram, a universidade aprovou, Sevilha, né? Então, esse próximo semestre, quem for da arquitetura, eu não vou conseguir mandar para Sevilha, enviar para Sevilha, porque elas estão lá. Então, mas é uma experiência muito legal, com todas essas... Mas é outro país, é outra cultura, e a gente saiu da nossa zona de conforto. Mas, no fim, né, eu falei, olha, eu queria vir embora no outro dia, eu fiquei 8 anos lá e não me arrependo, não me arrependo de jeito nenhum, com todos os entraves, os baixos que a gente teve que enfrentar, mas é super legal, uma experiência que não tem preço. Igual o professor falou, primeiro que eu acho que é uma experiência prática para você aprender a viver. Então, assim, eu tava eu fiz aula de espanhol, a região lá era famosa por ter um espanhol complicado de entender, e é verdade. E assim, tudo que eu queria foi incrível, e assim, tudo eu tinha que resolver. Então, coisas com a faculdade, eu tinha que ir lá e resolver em espanhol, e aí problemas com eu fiquei em uma residência, a parte burocrática de documento, fui lá e resolvi isso. E tem a parte, assim, tudo a gente resolve, e a parte boa, ela... Você aprende a fazer aquilo e você fica com muito mais tranquilidade depois em fazer. A melhor coisa do intercâmbio é que, assim, você tem que aproveitar para viajar, porque você está lá já, viajar. Quando você está dentro da Europa, fica muito melhor, porque tem as low cost, você não tem que pagar o mais caro, que é a passagem transatlântica, digamos assim. Você não está aqui na América do Sul e tem que ir para lá, já está lá. Então, você vai fazer amigos, isso é muito legal. A gente faz grupos de amigos e eu senti isso muito assim, como eu estava longe da minha família e os meus contatos assim emocionais que eu tinha era com esses amigos, eu criei um laço muito forte com eles, porque assim, Natal, Ano Novo, a gente fez ceia de Natal e a gente fez aquela ceia de Natal entre nós. Tinha uma menina que ela tava ficando em um apartamento, o apartamento tinha sala de jantar, a gente foi pra lá, cozinhou na cozinha. Então foi assim, eu nunca na vida eu vou esquecer aquela noite de Natal que foi todo mundo lá, a gente ficou cozinhando, fez a ceia, cada um fez uma coisa típica de cada país. Depois a gente combinou de fazer uma viagem juntos e fomos todos, esse mesmo grupo, para Bélgica, para Áustria, Hungria. Então, assim, Hungria, eu nunca imaginava. Não era um lugar que passava muito na minha cabeça eu ir para Hungria. Assim, vou pra Hungria um dia, né? E ela tava lá. Eu queria escolher, né? E incrível, recomendo. Se alguém tiver curiosidade, vai, porque é um país muito incrível. Não é euro, então é mais barato. Então, o lado bom supera muito o lado. Até os perrengues são bons depois, porque a gente passa por eles e a gente fala assim, nossa, eu aprendi muito com isso. A gente vem que fala que é perrengue chique, né? Era na Europa. Era na Europa. Que muitos comentam comigo, né? A parte boa, além dessa parte de cultural, de viajar, o próprio sistema universitário diferente, né? Vocês podem confirmar isso. É uma coisa maravilhosa, né? Você está assistindo aula numa universidade estrangeira, né? O sistema, mesmo que os professores sejam mais sérios, né? Não vão conversar muito com você. Para mim isso foi fantástico. A gente estar numa sala de aula e observar o comportamento do americano ou do estrangeiro que estava lá e do professor, do relacionamento, isso é um aprendizado, eu acho fantástico. E muitos confirmam isso aí para mim quando voltam, né? O sistema universitário diferente do nosso, isso que foi uma das melhores coisas. Isso aí eu acho legal isso aí. E conta pra gente pra onde que você foi. Se vê se alguma situação engraçada, assim, diferente. Então, nos primeiros meses eu fiquei conhecendo Portugal. Até porque eu passei um tempinho morando em Guimarães, que fica a 30 quilômetros de Porto. Então, assim, eu conheci um pouquinho. Me arrependi de não ter em outros, mas eu tentei, mas não deu certo. Então, era um sinal. Depois, em maio do ano passado, era meu aniversário, e aí a gente, na semana da queima das fitas, que é um rolê, uma festa universitária. Literalmente, as faculdades todas da Universidade do Porto param. Que é meio que uma formatura.
é muito bonita. E aí não haveria aula. Aí, como era na semana do meu aniversário, e como as passagens são baratas e tal, a gente decidiu ir pra Sevilha. Aham. E assim, é aquilo, a gente vai com uma mochila de 10 quilos, né? Exatamente. É uma mochila e um sonho. E assim, a gente não ficamos muito tempo, porque haveria uma festa da Queima das Fitas, mas foi uma cidade, foi o primeiro país que a gente visitou, né? E assim, foi uma experiência muito encantadora. Sevilha, eu me apaixonei por Sevilha, né? É muito diferente e aquilo, eu acho que os espanhóis são bem semelhantes aos portugueses, aos brasileiros. Olha, eu tô até... São bem semelhantes aos brasileiros. É aquilo, é um calor, sabe, brasileiro. E assim, eu realmente me senti muito em casa. E adorei a arquitetura. Adorei a arquitetura espanhola. Assim, passei um dia, mas foi o dia. E realmente, a gente anda pra caramba na Europa, em qualquer viagem que a gente faz. Então é sempre bom andar com o celular, que aí ele vê. É quantos passos deram, quantos quilômetros, e assim. Você supera muito a necessidade expectativa diária. e tudo mais. Uhum. Então, assim, Sevilha foi o principal, foi o primeiro, e me marcou bastante. Queria ter voltado, mas infelizmente não deu. Porém, depois havia uma lista. Porque ao contrário do Pedro, assim, eu me enturmei com os portugueses, uma menina do Chile, uma da África, Moçambique. Porém, o meu grupo de amigas e amigos foi do Brasil. Foram brasileiros. Não de Goiânia. Fiquei amiga de cariocas, de Salvador. Então, o maior grupo era de Salvador. E a gente se enturmou. Veio eu do Pará, uma de Goiânia, que por acaso, por coincidência, é uma aluna da PUC, medicina veterinária, que foi um semestre depois, e uma carioca. Então, nós três decidimos desbravar a Europa. E aí fizemos uma lista. Porém, a carga horária da faculdade lá é diferente. Eu não sei como ficou a sua rotina, mas é bem diferente que lá, às vezes, começava a aula 11 horas, 11h30 da manhã, e até às 6. E o legal que foi diferente essa questão de montar o nosso horário, porque como somos alunos internacionais, a gente pode montar do jeito que a gente quiser. Ah, então Sabe? tem uma flexibilidade muito grande, Muito. né? E assim, teve situações que a turma estava cheia, eu simplesmente mandei um e-mail pro pessoal de relações internacionais e eles falaram: Nívia, manda um e-mail para tal, porque como você é de mobilidade, você pode entrar, é só montar. Então, assim, realmente a nossa vida é muito facilitada, sabe? E o pessoal das relações internacionais são bem receptivos. Eu, assim, vou fazer até um agradecimento à Cristina, não sei se o professor conheceu, da FLUP. Ela foi uma querida, ela me ajudou em todo o processo desde que eu cheguei lá. E assim, todo o perrengue que eu arrumei, ela ia lá e resolvia. Então, assim, flexibilidade maravilhosa. E como a gente só tinha aula 3 vezes na semana, nunca tinha tido isso na vida, aqui na faculdade. Claro que era o dia todo e tal, mas era bem diferente. E a gente programava. Sexta-feira até segunda a gente viajava. Era a nossa programação. Como não deu anteriormente, porque lá havia... Eu não sei como é na Espanha, mas é diferente até da questão metodológica do Brasil. Então, assim, passamos julho com todo viajando. Fomos pra Itália, que lá teve perrengue. Perrengue chique, mas, né? Perrengue. Fomos pra França, que foi o país que nunca imaginei ir pra França. Todo mundo fala que quer conhecer Paris e tal. Não é no meu top list, não estava. Porém, adorei, desejo voltar. E fomos bem na época das Olimpíadas. Pré-Olimpíadas. Então, assim, a cidade me encantou. Fomos pra Londres e fizemos um Londres com Escócia. E assim, a Escócia foi por uma referência de uma série. Outlander. Outlander? Também. Nossa. E assim, Fui pra lá por causa disso. não é? E assim, eu achei que de todos os países que eu fui, a Escócia me surpreendeu. Muito. As pessoas na rua, beleza, elas te cumprimentavam, sorrindo alegremente, sabe? Filme. É uma receptividade que você não imaginava. Diferente dos vizinhos, dos pais vizinhos, né? Sim. Eu também achei. Assim, na rua, andando com um cachorro, te cumprimentavam, sabe? Muito atenciosos. E assim,
O inglês não é a minha língua, mas mesmo assim a gente encarava. E na Escócia é um inglês muito diferente do americano. Uhum. Então, assim, às vezes a gente, né, travava, às vezes, né, saía uma coisa meio bagunçada, mas eles entendiam e eram muito simpáticos. Então, assim, eu realmente, todas as experiências de viagens que a gente teve, claro que teve alguns perrengues, né? Acho que sempre tem. Acho que pelo idioma, pela moeda também, principalmente na Escócia. Tinha um perrengue por conta da moeda. Mas, assim, sempre receberam muito bem a gente. Assim, eu não tenho nenhum relato ruim que eles receberam a gente. E é aquilo que não o professor disse. Lá em Porto tem a ESN, que é um programa dos próprios acadêmicos para receber gente de fora, sabe? Dos alunos que recebem os intercambistas. Em Sevilha também. Uhum. Também, só que a gente o Porto ganhou o prêmio de melhor programa de intercâmbio, viu? Não sei você, mas a gente ganhou. A gente participei, então eu posso me incluir. Então, assim, eles realmente faziam atividades, viagens, festas, e tinha um cartão. E a gente ganhava descontos na adega da Leonor, que era um ponto muito de jovens lá na cordoaria. Havia descontos na Ryanair. Assim, as experiências foram enriquecedoras e a gente... Era aquilo, é mais barato viajar na Europa do que, por exemplo, eu ir pra minha cidade natal, sabe? Ir pro Pará. Sim, exatamente. Então, assim, até na Flixbus. A gente viajava também na Itália, a gente viajou somente de ônibus. Então, assim, muito mais barato que ir daqui, eu não sei, Anápolis talvez, ou eu não conheço muito bem a região aqui. Mas, assim, é muito mais barato do que viajar pelo Brasil, sabe? Sim. Então... Tá mais sendo estudante, né? Desconto! Muitos Facilitado, né? Tudo é São vários benefícios. Benefícios, né? É aquilo, uma mochila do sonho. Era uma coisa que eu falava muito pra mim mesmo, porque era assim, a gente organizou a viagem só esse grupo de amigos, então era assim, todo mundo, a primeira vez que tava fazendo isso na vida, era todo mundo ali da mesma idade, a gente ia, e era assim, o objetivo da viagem era conhecer o máximo de coisa, gastar o mínimo, então a gente ficou só em hostel, tinha uns hostels bem duvidosos que a gente ficou, então sempre eu chegava e eu pensava, Jesus amado, o que eu tô fazendo aqui? Eu pensava, eu tenho 22, tô na Europa, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Então assim, teve cada história de perrengue também, passei Sempre perrengue, tem, sempre sempre tem. tem. Mas foi maravilhoso. Então, quando eu cheguei, primeiro que quando eu cheguei eu não estava muito seguro de viajar sozinho. E aí tem esses pacotes de viagem que eles já mandam prontinho para você. É bom porque muitas vezes você faz amigo lá. Eu comecei a viajar dentro da Espanha. Eu fui para Granada dessa forma. E depois, como eu estava na Europa, eu tinha muito sonho de... Eu falei assim, eu não posso ir embora sem conhecer Paris, Viena e Roma, que eram os lugares que eu tinha mais vontade de conhecer. E aí, quando eu fiz amizades, a gente planejou essa viagem e foi. E aí, a gente aproveitou no final do ano e fez uma viagem que a gente fez tudo. A gente fez pequenas viagens depois, mas fez uma viagem maior que tinha tudo, a maioria das coisas. A cidade é ótima e linda. Os franceses são educados, eu achei. A gente pedia informação, eles davam. Até teve um policial que não sabia mexer no Google Maps, mas ele puxou um outro colega. Então, assim, talvez tenha sido por conta das Olimpíadas. Ah, tá. Mas, de certa forma, Receberam eu orientação. defendo a educação dos franceses. Os mais... Foi maravilhoso, Cara, tive os perrengues. O francês é grosso, né? Isso, é sujo. Nossa, eu acho maravilhoso. É incrível. Vou contar uma história, pode contar uma história de perrengue? Esse perrengue eu demorei meses para contar para meus pais. Eu só contei quando eu Meu voltei. Deus. Quando a gente fez essa viagem maior, o primeiro país que a gente foi a Bélgica. Eu fui para a Bélgica assim menor. Eu fui porque estava no roteiro que minha amiga tinha feito. Essa viagem ia para o leste europeu, ia para a Áustria, depois para a Hungria. Eu fui por causa disso. Então, eu nem estava considerando muito a Bélgica, me surpreendeu muito. A cidade o país é incrível. A gente foi Vocês foram para Bruxelas? Para Bruxelas, depois fomos para Bruges, aí tinha o Museu da Cerveja, eu gosto muito de cerveja. Então, as cidades são maravilhosas, é um país que eu tenho muita vontade de voltar, lindo. E aí, a gente ficou numa cidadezinha que chamava Hasselt, que
Tem até a universidade lá, né? Uma cidade importante. E uma amiga da minha amiga, que era do Equador, que estava ficando lá, ela falou, olha, ela disse que a residência dela tá vazia e ofereceu pra gente ficar lá. Então, a gente falou, ótimo, a gente vai pra Bélgica e economiza estadia, né? Era um sofá de 2 lugares e 2 colchões para 8 pessoas. Aí eu falei, eu tenho 22 anos, tô na Europa, a gente vai dar, dormindo no chão, dormindo tudo apertado nos colchões. E fizemos bate-volta para Bruxelas. Fomos, passamos o dia em Bruxelas e era aniversário de uma menina do grupo. Aí a menina ficou meio chateada porque ela queria comemorar o aniversário dela, tava todo mundo cansado, a gente queria voltar, era um percurso de 40 minutos de trem. E aí ela falou, não, então vocês vão, eu vou ficar aqui e vou comemorar sozinha. Aí e sumiu, aí a gente falou, não, a gente não vai deixar ela ficar aqui sozinha. Fomos atrás, fomos com ela, a gente chegou no bar, vamos tomar só uma cerveja e a gente vai. Ficamos a noite inteira lá, e aí o povo olhou, a gente tem que ir embora e pegar o trem, porque é o último. Então tá, fomos. Aí a gente tava no trem, todo mundo tranquilo, a gente tava lá conversando. Aí alguém tá prestando atenção em qual a estação que a gente tem que descer? Aí a menina pegou o celular, olhou, ficou branca, assim. Aí a gente, o que foi? A gente tá quase na Alemanha. A gente pegou o trem errado. E era de madrugada. Aí a gente desceu na última estação, antes de chegar na Alemanha. A estação vazia, sem ninguém. Eu esqueci o nome da cidade. Uma cidade próximo da fronteira. E aí a gente ficou abandonado lá na estação, de madrugada, até amanhecer. Fomos para um restaurante turco, que era a única coisa que estava aberto. Entramos lá. Chegou o cara que era turco lá no restaurante e falou assim, ó, só pode ficar aqui se consumir. Então tá, a gente pediu uma sopa, um negócio. De manhãzinha, umas 5 da manhã, entraram 2 pessoas uniformizadas, um homem e uma mulher, pediram um negócio maior de cerveja que tinha, tomaram aquilo, a gente achou graça, né? Ah, então tá, vamos pro trem. Quando a gente chegou era o condutor e a cobradora do ticket do trem. E aí a gente pegou o trem e voltou pra cidade que a gente estava. Simples assim, agora tem Simples história assim. da vida toda. Passar pra frente. Que o menino tá tranquilo lá. Eu desliguei meu celular e falei, acabou a bateria, não tinha acabado nada, só porque se meu pai me ligasse, eu fosse explicar. Pois é, mas assim, aí, acho que o Suassuna que disse uma vez, falando assim, tudo que é ruim de viver é bom de contar depois, né? Então, são todas essas histórias depois, primeiro que ela ensina a gente a como ser resiliente em situação difícil, e depois é bom de contar. E sobre o diferencial, assim, para o currículo de vocês, meninos, assim, quem são vocês depois da experiência de intercâmbio? O Pedro está já formando, né? Já vai se formar agora esse mês. A Nívia também, inclusive, está fazendo TCC sobre intercâmbio, marcou tanto na Nívia que já virou projeto de pesquisa, né? Esses desdobramentos. Queria que vocês me focassem nisso também. Uhum. Bom, mudou completamente eu acho que assim, primeiro de tudo mudou minha percepção das coisas, isso afeta muito. Então, igual a Nívia estava falando, arquitetonicamente, minha área, né, de uma forma mais lúdica, falando assim, Sevilha é uma cidade que tem uma arquitetura incrível, é uma cidade que tem muita influência muçulmana, da arquitetura muçulmana, porque fica no sul da Espanha, teve sobre o domínio muçulmano por 800 anos, então você chega e vê claramente a influência muçulmana. Meu TCC foi inspirado por uma coisa que eu vi em Sevilha, porque é uma região que faz muito calor. Se eu não me engano, Sevilha é a cidade que bate as maiores temperaturas no continente europeu, bate 45, 48. Nossa. E a cidade inteira, são muitas construções de pátio. Então, você entra, sempre tem um pátio, é a coisa mais linda, porque você entra e tem um jardim interno no pátio, e a temperatura dentro do pátio deve ser assim, 20 graus a menos do que na rua, no lugar externo. É chocante quando você entra e você vê essa diferença. Então, o meu TCC foi sobre tipologias arquitetônicas em climas diferentes, influenciadas pelo que eu vi lá. Então, assim, a forma que eu vejo a arquitetura, a forma que eu vejo o urbanismo mudou muito por causa disso. E até de uma forma prática, eu tô formando agora, a primeira coisa que eu peguei, o primeiro trabalho assim que eu peguei de forma independente depois que eu terminei a faculdade, foi para um amigo do México meu que precisava de umas imagens de uma área que ele estava fazendo, eu fiz e mandei para ele. Então, assim, eu acho que muda a nossa percepção das coisas. Então, tudo que a gente vai ver de uma forma diferente, pelo que a gente observou quando estava lá. E a gente vai criando contatos, vai criando conexões que depois só Deus sabe com as portas que vão se abrindo por causa disso, né? Mas
muda a vida da gente. Concordo. Assim, uma questão também sobre a faculdade de lá, em questão ao jornalismo, que é separado. Rádio, televisão é separado, aí tem assessoria e tem comunicação e estratégia. Então, assim, eu tive que organizar as minhas matérias lá, porém aproveitei tudo. E eu vi que aqui a gente se prepara muito mais para o mercado de trabalho. Lá, não. Se você vai para rádio e TV, você tem que trabalhar naquilo, sabe? Não, você precisa depois estudar para fazer assessoria. E aí eu fiquei assim, eu dei muito mais valor ao que eu estou estudando aqui, que foi uma possibilidade, uma oportunidade de falar que eu quero me especificar em assessoria. E na França eu percebi, eu fiquei até curiosa e, sabe, deu vontade até de ir um pouco para a TV, porque lá em Portugal era tudo separado. E como eu fiz muito prática lá, a prática é muito diferente daqui. Claro, não muita coisa, mas ainda assim eles focam muito mais na prática e menos no teórico, basicamente. E eu trouxe que, como há essa diferença, me apaixonei ainda mais pela assessoria, tenho vontade de fazer parte de TV, e eu acho que realmente eu usei o intercâmbio para o TCC, porque aquilo foi algo que mudou totalmente a minha vida. Não me arrependo como professor, não se arrepende da escolha dele. E eu usei o intercâmbio para ser uma forma de transmitir toda a experiência que eu tive durante o intercâmbio, que é aquilo, altos e baixos, perrengues, não perrengues, porém foram experiências que me marcaram, não sei até onde, e ter essa possibilidade de, por meio do meu TCC, apresentar essa possibilidade de viajar entre continentes, conhecer gente, cultura, história, eu acho muito interessante, porque foi uma coisa que há muito tempo eu desejei conhecer, e assim, hoje a minha visão entre a minha profissão, a minha vida pessoal é muito mais ampla e muito mais madura, sabe? Hoje eu já viso ir para fora novamente, estudar, especializar, melhorar, igual e diferente de Portugal, estudar TV, assessoria, comunicação. Então, assim, eu acho que o intercâmbio é uma forma de a gente valorizar a nossa profissão, independente se é jornalismo, arquitetura. E, assim, eu agora ainda mais quero me especializar fora, né, professor? E, assim, trazer um pouquinho do que eu aprendi de lá pra cá e daqui pra lá, sabe? Futuramente, né, quando eu voltar ao Porto, ter essa experiência. Professor, quantos convênios atualmente a PUC? Atualmente nós temos 50 convênios. 50 convênios. Né? E desses 50 específico para mobilidade de graduação, 11, 12 convênios. Né? Porque tem alguns convênios que são para pesquisa conjunta, para mobilidade de professores, né? E que o aluno às vezes não interessa também em determinada, né, região, mas desses 50 nós temos 12 específicos para mobilidade. Que é Chile, Espanha, Itália, México, nós temos México, Portugal e Espanha também. Lembrando também que se por acaso o estudante querer ir para algum destino específico e a universidade não oferecer esse convênio, ele pode procurar essa e essa e propor. Exatamente, né? nós tivemos esse tipo de experiência, né? Uma aluna que gostaria de administração queria ir para a França. E naquela época, antes da pandemia, nós não tínhamos nenhum convênio com a França. E ela entrou em contato, o pessoal entrou em contato, olha, a gente faz o convênio e aceita a sua aluna. Foi em questão assim, de 7 dias, de 7 a 10 dias, o convênio estava pronto e a nossa aluna passou 1 ano, 2 semestres lá na França. Então pode, às vezes o aluno tem essa iniciativa e se não houver o convênio, ele pode buscar isso aí e a gente vai ver. Às vezes a universidade aceita o aluno sem o convênio, tranquilo, tá? O importante é não perder essa chance, se ele tiver. Por exemplo, eu não tenho convênio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não fazem mais convênio para mobilidade. É uma questão até bem financeira, né? Aquela questão, o aluno sai de lá, deixa a matrícula paga. Então, eu posso achar muitos alunos que queiram ir para os Estados Unidos e vão deixar a matrícula paga aqui na PUC. Eles não vão achar um americano
que queira vir para cá, né? E vai deixar a matrícula paga. Então, não há reciprocidade, então eles não aceitam. Mas, por exemplo, nós temos aluno da veterinária, não, agronomia, que está fazendo um estágio, tá? Porque ele teve a iniciativa, o pessoal gostou muito do currículo, e em janeiro mandou o convênio, a gente fez, né? Pedi para a professora Olga assinar, e ele foi para o Texas para ficar um ano. Né? Então, tem essa oportunidade. Se você tem o contato, se a universidade, independente de convênio ou não, a gente tem a solução para isso aí. Então, não necessariamente essas 12 que a gente tem um convênio bilateral. Ótimo, então lembrando, o edital está aí aberto. Exatamente. Quem Então, quiser também aprofundar a na língua, primeira- a gente tem a PUC Idiomas. isso, a primeira segunda-feira, depois do carnaval, o edital com certeza vai estar lançado. Mando para a Carla, sempre que ele está pronto, eu mando para a Carla providencia a divulgação. E sempre, né, o nosso aluno quer fazer intercâmbio. Estou entrando na faculdade, eu tenho que falar francês, eu tenho que falar inglês. Vai atrás disso aí, tá? Aliás, independente de intercâmbio, a fluência no idioma estrangeiro é um diferencial hoje em dia para o mercado de trabalho. Sim. Nós temos o PUC Idiomas, mensalidades extremamente em conta, com descontos para os nossos alunos, né? Então, procure. Se é um sonho, então vamos trabalhar esse sonho e preparar para ele e dar tempo, porque o aluno tem entre o terceiro período até o penúltimo para fazer o curso. Então, nós temos cursos aqui de 5 anos, né? Então, se ele quiser, até essa questão financeira, de se preparar financeiramente, né? Ele pode fazer isso aí. Então, o idioma, o financeiro, então é só ele querer e preparar aí para esse sonho que ele é fácil de realizar. Professor Paulo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, sempre é um prazer, beleza, e sempre que vocês precisarem, tá? Pode contar conosco. A Ari está sempre à disposição. Sempre à disposição. Né? Aliás, a Ari sem vocês aqui da DICOM, gente, não tem jeito, né? Então eu sou muito grato e é um prazer. Eu falei, olha, eu tenho compromisso, mas a gente faz. Paulo, só pode ser na terça-feira, né? A gente dá um jeito. Ainda mais que você falou que esses 2 alunos iriam participar, que foram excelentes intercambistas, que representaram muito bem a PUC, né? Então é muito legal revê-los e estar participando desse podcast com vocês aqui. Pedro, muito obrigada pela participação, Nívia. Obrigada. Tenho certeza que essa experiência, né, ainda vai render muitas histórias aí. Com certeza vai trazer muitos frutos para a carreira de vocês, para a vida pessoal de vocês. É isso que a gente quer passar nesse episódio de hoje. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada. Fechamos. Fechado, né, cara? Também esse aqui.